A inteligência artificial é a marca da besta? Vai acabar com a humanidade? Vai extinguir os empregos? Semana passada vimos impressionados, alguns meio amedrontados, um comercial da Volks, que por meio de inteligência artificial fez uma reprodução da falecida cantora Elis Regina. A sua filha, Maria Rita, está cantando ali dentro de uma Kombi moderna. De repente, a falecida Elis Regina aparece cantando em um carro ao lado, obviamente por meio de inteligência artificial. E era assim, assustadoramente parecido. Quer saber sobre esse assunto? Quer a minha opinião até inclusive sobre esse comercial? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Bora. Vamos por partes. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos tratar do medo de que a tecnologia retire o emprego. Isso aí já é velho, é desde Karl Marx. Marx dizia algo em torno disso. Mesmo a facilitação do trabalho se torna um meio de tortura, pois a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo. Ah, o sábio da montanha. É uma tortura arar a terra com uma máquina que tem hoje, né, até ar-condicionado. Bom mesmo é arar debaixo de sol a pino conduzindo bois. Pelo amor de Deus, né? E ele também disse o seguinte: a maquinaria forma o trabalhador supérfluo, ou seja, gera desemprego. Se fosse verdade que a máquina retira o emprego de modo geral, a conclusão lógica disso seria que o meio de gerar o maior número de empregos é tornar todo o trabalho tão ineficiente e improdutivo quanto possível. A tecnologia... Bom, na minha visão também, né? As máquinas, elas foram criadas para ajudar tanto no serviço como nas demais coisas, né, do nosso dia a dia. Então, na minha opinião também, né, a máquina é somente para te ajudar. Para ajudar tanto no teu trabalho quanto nos teus afazeres, no teu dia a dia, né, no caso. Então, na minha opinião, a máquina só serve para nos servir e nos ajudar, né. Vamos continuar reagindo aqui. É o uso da inteligência humana para poupar esforço e sermos mais produtivos. Sem máquina, um alfinete por dia. Com máquina, 4.800 eles chegavam a produzir. Durante a Revolução... É o que eu disse, a máquina, além de acelerar o teu processo, ela vai te ajudar, né? Porque imagina você fazer um por um grampo, ao invés que a máquina pode fazer milhares e milhares de grampos, né? Então, aí dá um motivo porque a máquina ajuda a gente, né? Industrial, os fabricantes de meias destruíam as máquinas de meia, pois elas arrancavam seus empregos. Ameaçaram de morte os inventores. É sério, é sério. Mas veja que coisa interessante. Em 1720, havia 7.900 pessoas trabalhando na tecelagem e fiação, ano em que foi inventada a máquina de tecer algodão. Já em 1787, havia 320 mil pessoas nesta área. Ou seja, houve um salto absurdo. A tecnologia não tira emprego. Ela torna alguns empregos obsoletos e gera muitos outros empregos. Vamos resumir isso aí por meio de um exemplo simples, vai. A máquina eliminou, imaginemos, 10 funcionários em um posto de gasolina. Com isso, o empreendedor terá mais dinheiro, mas você também, o consumidor. Se você gastava 300 para encher o tanque, agora você gasta 150. O que você fará com estes 150 que sobraram? Você vai queimar? Não! Você vai comer um pastel, por exemplo, com esses 150. Assim, a máquina eliminou um frentista, mas gerou um pasteleiro. Não, pastor, mas que raio de pastel caro de 150? Vem aqui em Campos do Jordão, tem o pastel do Maluf ali, caro, tô ganhando nada, hein? Faz 150 conto. Tô brincando, é 150 conto, mas é caro. Se as máquinas geram desemprego, o melhor seria voltarmos a andarmos de carroça, ararmos a terra com bois e carregarmos cargas por meio de jumento, cavalo. Aí estaremos todos empregados e boa parte da população morta de fome, literalmente. Como acontecia, por exemplo, antes da Revolução Industrial na Inglaterra, em que a expectativa de vida em Manchester, por exemplo, não passava de 40 anos. Vamos para o segundo ponto aqui. A inteligência... Bom, aí também, né, nesse ponto, as máquinas, elas... de certo modo, elas tornam alguns serviços escassos, né, acabam, quer dizer, com alguns serviços, mas em compensação ela traz mais serviços para outros, né. Então, na minha opinião, o que a gente tem que fazer? É se adaptar ao mercado, né, para a gente ir para outra área que conduzam essas máquinas, né. Porque a gente está em uma constante evolução e a gente tem que se adaptar, digamos assim, às máquinas, a essa facilidade, né, para controlar as máquinas, para a gente ter mais produtividade e, consequentemente, assim, mais empregos e mais matéria, né. Inteligência artificial vai exterminar a humanidade? Gente, vamos lá.
Isso é coisa de ficção científica. Isso foi colocado na cabeça das pessoas pelos filmes, pela cultura pop. A ideia de que as máquinas, a inteligência artificial, vai se tornar mais inteligente que o homem e vai dominar o mundo, vem principalmente da cultura pop dos filmes. Deixa eu lembrar aqui de alguns filmes que retratam isso. Exterminador do Futuro, né, que é a Skynet, que é a inteligência artificial. Ela teve consciência de si mesma e aí começou a querer destruir a humanidade. Os Vingadores da Marvel, Eu, Robô, Matrix, enfim, são vários. Cite algum. Deixa algum aqui nos comentários, por favor, que tem a mesma temática aí. Comentei se você lembra de mais algum. O que esses filmes de ficção científica estão dizendo na prática, com esse negócio de a inteligência artificial tendo consciência e querendo dominar o mundo e aniquilar a raça humana, o que eles estão dizendo na prática é que as máquinas se tornariam humanos. Sim, pois a própria ideia. Bom, esse negócio de colocar medo na população, né, vem das grandes... de quem realmente controla o mundo. Eles precisam colocar medo em você para te controlar. Então, isso é mais digamos assim, uma forma deles controlar você. De dominar, tem a ver com algo que a máquina não possui, a paixão, a cobiça humana. Máquinas não têm sentimentos, máquinas não têm consciência. O que acontece em todos os filmes é justamente isso. Máquinas começam a ter consciência. No filme Exterminador do Futuro, como eu acabei de falar, A consciência, ela é só dada por alguém que tem, né, sentimentos. E os sentimentos, eles não são possíveis em máquinas. Nunca vai ser possível. Por mais que os cientistas tentem tudo, não é possível isso. Você, como que eu posso dizer, dá exemplo, um sentimento de paixão para uma máquina. Isso é impossível, a não ser que você programe ela para fazer isso. Mas por trás dessa programação existe um cérebro humano. Então, a própria máquina, ela, como que eu posso dizer, ela tomar suas próprias atitudes de tristeza, raiva, essas coisas, então é praticamente impossível. É justamente isso que acontece. A Skynet, a inteligência artificial, se torna autoconsciente, ela tem consciência e passa a querer destruir a humanidade. Mas a consciência, essa coisa imaterial, é algo que só Deus pode produzir. Lembra quando Deus criou o homem? Primeiro, Deus criou o corpo do homem, a matéria, incluindo aí o seu cérebro. Depois, o Senhor soprou o fôlego de vida, o espírito, a alma. E ali a gente tinha um ser vivo. E é nesse fôlego de vida que está a consciência humana, essa coisa imaterial que nenhum homem, por mais que evolua em conhecimento, ele jamais poderá criar. Ou seja, se você crê que as máquinas podem se evoluir ao ponto de ter consciência, você crê que o ser humano vai se tornar uma espécie de Deus. Ou seja, eu creio que é um absurdo acreditar num negócio desse. Inteligência artificial não é uma pessoa e nunca será. A inteligência artificial responde a códigos que o homem coloca nela. Bom, é o que eu falo, né? Acabei de falar aqui. Sem o espírito e sem a alma, não é possível você ter emoções nem sentimentos. Então, para uma máquina ter isso é praticamente impossível, né? Então, a minha opinião é essa. Crer que o homem pode colocar um comando dentro da inteligência artificial e que ela pode ignorar esse comando e criar algo por si, ora, isso significaria dizer que a máquina se tornou humana. Sim, pois o que nos torna humanos não é apenas uma questão física, é essa nossa consciência, a razão, a nossa subjetividade. Toda vez que você aperta um botão 3 no seu celular, vai sair 3 do outro lado. Não importa se chova, não importa se você esteja triste, não importa se você é rebelde ou obediente. A máquina é impessoal, ela não é subjetiva, ela não cria coisas por ela mesma. Agora, com a sua esposa, por exemplo, num dia você diz bom dia, amor, e ela responde oi, amor. No outro dia você diz bom dia e ela retruca, quem diz bom dia pra quem? Seres humanos são assim. Você dá uma ordem para o celular que está programado e todas as vezes, sem exceção, ele vai executar a mesma tarefa. Você dá a mesma ordem para um homem e hoje ele pode dizer sim, amanhã ele pode dizer não. É isso que nos diferencia, por exemplo, das máquinas. A nossa consciência, a nossa subjetividade, essa nossa capacidade de criar. Portanto, para mim, crer que uma máquina possa desobedecer um humano significaria dizer que eu creio que a máquina se tornou uma pessoa. O que eu acredito é impossível. A ameaça, portanto, não é a inteligência artificial, mas os humanos por trás dela. Ora, qualquer tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Quando o homem começou a manipular o ferro, a faca que servia para desossar um animal também servia para assassinar outro homem. O fogo que aquecia também poderia ser usado para queimar alguém. As coisas não são más em si mesmas. Mal é o homem que pode dar um mau uso mesmo para algo bom. Isso que ele fala também eu acredito ser verdade, porque por trás do homem mau ali, ele pode programar simplesmente uma máquina para matar alguém, ou para, né, causar algum mal. Então, por trás da máquina, sempre existe um homem que pode ser mau e pode usar essa máquina para o mal.
Mas a própria máquina, ela, ela se rebelar, digamos assim, e começar a fazer mal às outras pessoas, isso é impossível. Por exemplo, já estão usando para o mal a inteligência artificial. Veja esta matéria. Scarlett Johansson é a maior vítima de pornô. Por que a inteligência artificial é risco às mulheres? Já tem uma tendência feminista aqui, né? Olha, é risco para qualquer um. Mas enfim, né, o que parece aqui é que fizeram filmes pornográficos e usaram a inteligência artificial para parecer. Tá vendo? Mais um homem usou a inteligência artificial para fazer mal, só que através do homem a máquina fez mal. Não a própria máquina foi lá e criou isso do nada, entendeu? Isso foi programado. Ser que a famosa atriz da Marvel, Scarlett Johansson, estava ali contracenando e fazendo um filme pornográfico. Porém, mais uma vez, as coisas não são más em si mesmas. Enquanto os fariseus estavam todos preocupadinhos com a sujeira exterior e eles lavavam as suas mãos, não por conta de uma questão higiênica, mas espiritual, acreditando que aquela sujeira ali de alguma coisa, de alguma maneira, os contaminaria a alma deles. Jesus os repreendeu dizendo que, de fato, a origem da contaminação das coisas estava no coração do homem e não na matéria em si. A criação de Deus é boa. Quando Deus criou toda a matéria, ele viu e disse, é bom. A tecnologia, que é a inteligência humana, sendo aplicada na natureza para extrair todo o seu potencial. Ora, isso não é mal em si mesmo, de forma alguma. Pelo contrário, reflete a imagem de Deus no homem, a capacidade humana de ser criativo, que é um atributo divino. Nós não fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando nós estamos sendo criativos, nós estamos ali expressando um atributo divino. Estamos sendo a imagem de Deus aqui na Terra. Então, mais uma vez, para mim, a ameaça não é a inteligência artificial em si, mas o homem por trás dela. Como que o homem pode usar isso? Por fim, a inteligência artificial é a marca da besta? Gente, é impressionante como que os pastores do Apocalipse, eles erram em suas previsões o tempo todo, mas o povo continua dando crédito a eles. É um negócio assim assustador. Toda hora eles dizem que o fim chegou, que a marca da besta já surgiu. A marca da besta já foi Coca-Cola, cartão Visa, código de barra, marca de carro, pelo amor de Deus. Essa da Coca-Cola aí eu lembro, hein? Eu tinha um conhecido que falava que ele virava, né, o símbolo da Coca-Cola assim, e falava que estava escrito o diabo ali, não sei o que. Então, isso daí eu já escutei da Coca. De Deus. E estes mesmos pastores que chamaram o cartão Visa de marca da besta estão hoje usando o cartão da besta. Ô, pastor do Apocalipse, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo você que tá chamando a inteligência artificial aí de marca da besta e depois vai ficar usando aí o chat GPT para fazer consultas e até para montar sermão completo lá, hein? Eu já falei aqui em outros vídeos, eu creio que a marca da besta não é literal. Eu creio que qualquer um que se vende, que nega a sua fé por medo de perder dinheiro, já está marcado com a marca da besta. Mas para isso, assista outros vídeos meus aqui no canal sobre esse assunto. E por fim, o comercial, não sei se você assistiu o comercial da Elis Regina e da Maria Rita. A Elis Regina, falecida, é a mãe da Maria Rita, ela está dirigindo ali uma Kombi, cantando, de repente a Elis Regina aparece. Para mim aqui foi a inteligência artificial sendo usada de maneira benéfica. Não estou ignorando aqui, quer dizer, eu estou ignorando aqui a questão do marketing. Talvez eles fizeram isso só para aproveitar, tá vendo? Ressuscitar a moça só para ganhar dinheiro. A questão política, as visões políticas da Elis Regina, estou ignorando, estou pensando aqui apenas na questão mãe e filha, tá? Mãe e filha. Até o pessoal da direita às vezes não consegue, né, separar isso, mas enfim, eu fiquei profundamente emocionado. Sim, né, tirando que nem as questões que ele falou ali, a questão mãe e filha, ela teve um momento assim que ela pôde lembrar, né, da mãe dela ali e ter momentos muito bons, né? Isso é uma coisa que a inteligência artificial foi usada para o bem. Então é uma coisa boa, né? Assistindo, porque a gente se vê ali, né? A gente começa a pensar na nossa família, no pai da gente, que às vezes o pai que já partiu, que vai partir. É um negócio assim assustador, né? Assustador, pra mim, nesse caso, no bom sentido. Pense, por exemplo, quando inventaram a foto, né? Tiraram foto lá, pá. O que será que as pessoas disseram na época? Pelo amor de Deus, é o capeta, como assim? O rosto da minha mãe ali, não, isso é o demônio! Será que Queriam jogar o pessoal na fogueira, hein? Eu aposto. falaram isso na época? Então tá vendo, a inteligência artificial é a marca da besta? Não, é só uma coisa. Depende de como os homens vão usar. E com certeza vão fazer o que sempre fizeram. Uns vão usar pro bem e outros vão usar por mal. Mas o que você acha? Deixe o seu comentário aqui. A internet, eles não disseram no começo, até os religiosos, isso aí é a marca da besta, a internet, lembra? Então tá todo mundo usando aí hoje. A TV, marca da besta, depois os pastores estavam lá. Bom, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário aí se você tiver alguma opinião, né? E sugestão para os próximos vídeos também, né? Se você tiver alguma sugestão e quiser colocar aqui, coloca aí embaixo aí nos comentários para a gente estar trazendo vídeos relacionados a essas coisas que vocês querem aí, né?